capítulo de número 1, Deuteronômio. Vamos ler o versículo, vamos ler a partir do versículo 1, amém? Deuteronômio, capítulo de número 1 e o versículo de número 1 também, amém? Fique com a sua Bíblia aberta até o final da palavra, é o meu pedido, amém? Que nós vamos ler vários versículos esta noite. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, então talvez algumas palavras estão diferentes da sua, mas o sentido é o mesmo, amém? Deuteronômio capítulo 1, versículo 1 diz assim: Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto, que fica a leste do rio Jordão. Os israelitas estavam diante do vale do rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã, e do outro lado a cidade de Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Obrigado, irmã, Deus abençoe. Do monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Versículo 3. Já faziam 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e Edrei. Versículo 5. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse, versículo 6: Quando estamos ao pé do monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: Vocês ficaram bastante tempo neste lugar, agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e todas as regiões vizinhas no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região do sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse da terra de Canaã, até os montes Líbanos no norte, até o grande rio Eufrates no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e Jacó e os antepassados de vocês, que daria esta terra a este e os seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Deus quer que você tome posse da sua bênção, amém? Versículo 9. Em seguida Moisés disse ao povo: Quando ainda estávamos ao pé do monte Sinai, eu lhe disse: Eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. Assim será as bênçãos na sua vida, muitas bênçãos, grandiosas bênçãos. Versículo 11. E que o Senhor Deus de nossos antepassados faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são, e que Ele os abençoe, como prometeu. Mas como eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as coisas e questões que aparecem no meio do povo? Portanto, cada tribo escolha homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefe de vocês. Versículo 14. E Moisés continuou: Vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50, outros por 10.
Além desses, escolhi também outras autoridades de cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita, um estrangeiro que vive no meio do povo. Quer dizer, Deus falou para eles: não seja desonesto, julgue todo mundo igual, porque aos olhos de Deus todos somos iguais. Amém? Glória a Deus, não há ninguém melhor do que ninguém. Versículo 17: sejam honestos e justos nas suas decisões. O que Deus quer de nós? Honestidade e justiça. Honestidade, eu nem preciso falar o que é, você ser correto com tudo. E justiça é quando você honra a Deus, você é justo com a palavra, você é justo com Deus, você é justo com a sua fé. Seja honesto e justo nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam a mim, que eu o julgarei. Amém? Feche teus olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esses minutos que nós vamos ouvir a Tua palavra. Senhor, que nesses minutos o Senhor abra o nosso entendimento para ouvirmos a Tua poderosa e maravilhosa voz. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada parente, cada familiar, cada vida, cada casa, cada lar, e a todos que estão ouvindo a Tua palavra. Deus, derrama bênção sem medida, Senhor. Que nenhum barulho do lado de fora desta igreja, da avenida, de trânsito, de nada, Senhor. E que nenhum pensamento nosso venha fugir agora, mas que venhamos ficar focados na Tua palavra, pois da Tua palavra virá bênção para nós, como já veio no louvor, como já veio nas orações, e virá até o final deste culto, em nome de Jesus, amém. Eu quero primeiramente, pode aplaudir o Senhor Jesus, glória a Deus. Eu quero primeiramente agradecer ao pastor Elan pelo convite, mais uma vez. Deus abençoe, pastor, obrigado por convidar para estar aqui nessa noite, falando com os irmãos da palavra de Deus. E eu quero esta noite, irmãos, na palavra do Senhor, meditando, estudando a Bíblia em casa, baseado nesse texto de Deuteronômio. Eu ia ler apenas o versículo de número 17, mas para entender o contexto melhor, eu resolvi ler o contexto todo. O contexto fala o quê? Moisés está na sua missão, que ele continua. Qual é a missão de Moisés? Guiar o povo pela terra, guiar o povo na direção que Deus mandou. Nesta terra, irmão, nós estamos andando pela vontade de Deus. Quando você acorda, foi pela vontade de Deus. Quando você saiu e voltou em paz e segurança, foi pela vontade de Deus. Não foi nenhum mérito, não foi por você ser bonzinho ou boazinha, não foi porque você é uma pessoa legal e bacana. Tudo que acontece em nossa vida é porque Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos livra e principalmente Deus nos ama. Amém? E o povo de Israel estava seguindo nessa missão, e Moisés falou: vocês vão levantar, vão caminhar, vão aonde for. Mas o povo começou a aumentar, porque conforme passavam-se os anos, todo mundo sabe que a tendência dos anos passarem é as famílias crescerem. Não existe família pequena, toda família é grande. Você pode dizer assim: minha família é pequenininha, minha família só tem 3, 4 pessoas que você conhece, mas as que você não conhece estão espalhadas pela cidade, talvez até em outras partes do mundo que você não sabe. Todas as famílias são grandes. A prova disso, irmãos, é que cada ano que passa, para que serve o IBGE, o censo? Que está, não sei se já passou na sua casa. Quem já passou na casa, que levanta a mão só para eu saber, se não foi só na minha. Amém. Se passar na sua casa, receba, porque isso aí é para contabilizar quantas pessoas existem no Brasil. É uma estatística. Amém? Isso é seguro, isso é abençoado. É para o próprio crescimento da nossa nação. Amém? Para saber quantas pessoas tem. Vocês podem observar que alguns anos atrás, o Brasil não tinha hoje aproximadamente deve ter 210, 220 milhões de pessoas. Mas se você voltar a 30, 40, 50 anos atrás, não chegava a esse número. Eu sou de São Paulo, capital. Em São Paulo, capital, há muitos anos atrás eram 10 milhões de pessoas. Hoje são quase 40 milhões de pessoas na capital. No bairro que eu nasci e cresci, tem quase 2 milhões de pessoas. Só o bairro que eu morava em São Paulo é maior que essa cidade umas 2, 3 vezes. Imagina essa cidade aqui, era só o bairro que eu morava. Para os irmãos terem a ideia da dimensão do lugar. Por que eu estou falando isso? Porque a tendência, conforme vai passando os anos, é as pessoas se multiplicarem. É o casal ter 1 filho, 2 filhos. É o futuro, as crianças de hoje crescerem um dia, se casarem. Isso é a coisa mais normal do mundo.
Mas conforme crescem as pessoas, também cresce o quê? A responsabilidade. Então, conforme foi aumentando as pessoas, foi se numerando as pessoas, aumentou a responsabilidade. O que Moisés fala? Ele dirigia grupos pequenos, grupos médios, grupos grandes. Moisés tratava com pessoas ricas, com pessoas pobres, com pessoas de todo nível social. Mas a população aumentou. Moisés não conseguiu dar conta do recado. Ele era o líder do povo. Moisés era como se fosse um prefeito, um governador. É como se ele fosse o presidente daquela nação israelita. Ele comandava aquele povo. Mas todo mundo sabe que ninguém governa nada sozinho, né? O prefeito aqui da cidade tem o seu cargo, mas ele governa com o quê? Com os vereadores, com deputados. O governador tem o seu cargo, que administra o estado. Mas tem o quê? Tem os outros prefeitos que auxiliam o governador. O presidente comanda o país, mas quem auxilia o presidente é o Senado, os três poderes que comandam o Brasil. Então todo mundo comanda junto, ninguém comanda nada sozinho. O que acontece então? Moisés sentiu o peso da responsabilidade. Ele designa pessoas para ajudá-los. E ele fala: olha, aquilo que vocês conseguirem resolver nas suas reuniões, na sua assembleia, algum problema que vocês conseguirem resolver, resolvam. O que vocês não conseguirem resolver, por falta talvez de experiência, talvez de alguma coisa, tragam para mim que eu vou resolver. Porque Moisés, ele era um homem totalmente experiente nas coisas de Deus. Ele tinha uma experiência com Deus. O importante, meus irmãos, é nós termos uma experiência com Deus. O importante é nós termos um encontro com Deus. E eu sei que vocês aqui já teve encontro com Deus, porque vocês já passaram pelo batismo nas águas, vocês participam da ceia do Senhor, vocês têm compromisso com a igreja, vocês estão debaixo de uma obediência da palavra. Ou seja, o compromisso nosso que servimos a Deus é com as coisas de Deus. O mundo não tem ainda esse compromisso, mas nós oramos para que eles um dia conheçam a palavra. Então, Moisés tinha compromisso com Deus que muitos ali não tinham. O que acontece então? Ele fala: o que vocês não conseguirem resolver, tragam a mim. Mas irmãos, mesmo Moisés com toda a experiência, mesmo Moisés com toda a habilidade, mesmo Moisés com toda a inteligência, tinha coisas que ele não conseguia resolver. Por quê? Porque existem coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver sem a ajuda do Senhor, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda dos céus, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda do nosso Senhor ao nosso lado. Tem coisas que nós não vamos conseguir dar um passo. Você quer saber de uma coisa? Eu estava assistindo um documentário essa semana sobre um acidente aéreo. Não sei se você sabe, mas teve um acidente aéreo essa semana que ele completou 50 anos de história. Aquele avião que caiu na Cordilheira dos Andes, o avião que bateu isso passou muito no jornal dos anos 90. O avião ele bateu nas montanhas, na Cordilheira dos Andes, que faz a fronteira da Argentina com o Chile. E as pessoas ficaram ali esperando o resgate não apareceu, passaram 2 meses perdidos no meio das montanhas e tiveram que se virar para sobreviver. Até que um dia eles estavam lá e de repente veio uma avalanche e matou alguns que ainda estavam lá. Não vou contar a história do acidente, porque isso não tem nada a ver com a palavra, mas é só para te contar um fato. Tanto que se você quiser, você pode jogar no YouTube lá, que tem um filme sobre isso, tem documentário sobre isso. É só você procurar um filme chamado Vivos, e tem um outro filme que eu esqueci o nome agora, que é sobre esse acidente aí. Eu não lembro agora, mas se quiser depois eu te falo. Mas se você jogar no YouTube tem filme sobre isso. Aí no documentário, um dos pesquisadores estava dizendo o seguinte: quando a pessoa ela fica sem se alimentar, é por um período de tempo. Ninguém consegue ficar sem comer para sempre. Existe um momento que se a pessoa não se alimentar, ela vai morrer. Se ela não beber água, ela vai morrer. E respiração também. O máximo que o ser humano consegue ficar sem respirar, no máximo dos máximos, não passa de 3 minutos. Se passar de 3 minutos, a pessoa morre. É lógico que eu mesmo não conheço ninguém que fica 3 minutos sem respirar. Se der 40 segundos, 50 segundos, já dá aquela agonia. Imagina ficar 3 minutos. Mas ele quis dizer o seguinte: passou de 3 minutos, não existe mais vida. Por que eu estou te falando isso? Porque, irmãos, a nossa vida é dependência total de Deus. A nossa respiração, os nossos órgãos funcionando, a sua visão que você enxerga, o tato, o olfato, quando você vai fazer aquela comida que você sente o cheiro da comida, é pelo olfato.
é pelo cheiro daquela alimentação. Isso vem de Deus também. O fato de você poder enxergar, ouvir, falar, tudo que você tem no seu corpo, até quando você vai no banheiro fazer as suas necessidades, irmãos, todo o seu organismo, ele avisa exatamente quando está na hora de você ir no banheiro e quando você está satisfeito, quando você se alimenta bem. Por quê? Porque todo o nosso corpo, ele é totalmente programado, é totalmente dirigido, é totalmente estabelecido certinho pelo aquilo que Deus fez no homem. Deus, quando fez o homem, Ele projetou tudo certinho, tudo da melhor forma possível, para que nada saísse errado. A respiração, o olfato, o tato, o paladar, tudo vem de Deus, irmãos. E quando as pessoas não conseguem resolver algumas coisas, mesmo tendo qualidades, mesmo tendo capacidades, mesmo tendo conhecimento, elas têm que recorrer à ajuda de Deus. Moisés não ia conseguir resolver muitas coisas. Moisés muitas vezes ele ia até Deus em oração. Talvez o que está faltando para muitas pessoas, para nós, para a igreja do Senhor, é ir até Deus mais em oração, buscar mais a Deus em oração. Eu quero falar esta noite, rapidamente, pela Bíblia Sagrada, algumas pessoas que precisaram da ajuda de Deus, porque perceberam que não conseguiam resolver mais, precisariam da ajuda dos céus, precisariam da ajuda do Senhor. E que esta noite, meus irmãos, nós venhamos sempre dizer: Deus, eu dependo do Senhor. Deus, eu dependo da tua ajuda. Deus, eu não dou um passo na minha vida se não for pela sua vontade. Porque quando o ser humano diz que ele não precisa de Deus, que ele não depende de Deus, que Deus não é importante, aí tudo está acabado, tudo está perdido, tudo não vai dar certo, irmãos. Quando você coloca Jesus, quando você coloca Deus, quando você coloca a palavra em segundo plano, em segundo lugar, aí as coisas não vão dar certo nunca. Mas quando Deus está em primeiro lugar, tudo vai dar certo para a glória do Senhor e para a glória do nosso Deus. Porque a Bíblia diz que agindo Deus, operando Deus, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Aleluia. Vamos ler essa noite, agora vamos ficar só no Novo Testamento até o fim da palavra. Primeiramente eu quero ler 2 versículos do livro de Mateus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu lhe agradeço. Em Mateus, primeiramente nós vamos ler o capítulo de número 19, é só o Novo Testamento agora. Eu só vou ficar em Mateus e em Lucas, mas primeiro eu vou ler o livro de Mateus, capítulo de número 11. Mateus, capítulo de número 11, glória a Deus. Capítulo 11 do livro de Mateus. Vamos ler versículo 11 não, vamos começar pelo 11 mesmo. Mateus capítulo 11, versículo de número 28 e o 29, muito conhecido, que eu lembro que até o pastor citou ele aqui na pregação na quarta-feira. Mateus capítulo 11, versículo 28. Minha tradução está diferente um pouco da sua palavra, mas o sentido é o mesmo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Aleluia. O convite de Jesus é: se você tentou de todas as formas resolver o seu problema, buscar ajuda e não deu certo, comece agora a depender de mim, comece agora a depender da minha ajuda, comece agora a depender do meu poder. E o texto fala: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso, tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. O descanso aqui não é um descanso de dormir, de ficar lá deitado, sentado. O descanso é a resposta da oração. O descanso é a cura. O descanso é a libertação. O descanso é o agir de Deus. O descanso é a resposta daquela causa impossível. O descanso é a presença de Deus no momento certo, na hora certa e no dia certo.
certo que nós precisamos da ajuda do Senhor, aleluia. Vamos até o capítulo 19 de Mateus ainda. Mateus, capítulo de número 19. E depois nós vamos ficar em Lucas para nós terminarmos a palavra. Mateus capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 26. Diz assim, Mateus 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Para Deus é possível ser curado. Para Deus é possível ser liberto. Para Deus é possível haver salvação na casa. Para Deus é possível haver uma transformação. Para Deus é possível haver uma resposta. Para Deus é possível existir aquele milagre que talvez está distante, que você fala: Deus, eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu não vejo mais saída, eu não vejo mais perspectiva, eu não vejo mais motivação. Mas quando você parar para olhar para Jesus, parar para olhar para a Bíblia, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, a partir de hoje eu não tentarei mais sozinho, eu pedirei a sua ajuda, eu buscarei no Senhor, eu buscarei na oração. E quando você começa a depender 100% da ajuda do Senhor, aí você vê que o milagre chega na sua vida. Aleluia. Vamos ao livro de Lucas agora. Vamos começar pelo capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 5. É só passar 2 livros à frente. Você está em Mateus, passa Marcos, chega ao livro de Lucas. Glória a Deus. Eu quero falar aqui esta noite, se der tempo, é claro, de 4 situações, porque agora que eu começo a pregar. Esses minutos todos foi só a introdução da palavra, agora que eu estou começando a pregar. Lucas, capítulo de número 5, eu quero falar de 4 situações aonde o impossível de Deus operou, aonde Deus chegou, agiu, se manifestou e existiu milagre. Vamos começar por Lucas capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Acompanhe na leitura. Nós vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 17 até o versículo 26, que diz assim a palavra. Lucas capítulo 5, versículo 17. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judeia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. O poder está com o Senhor para curar os doentes. O pastor Ilan, ele frisou um pouco na quarta-feira e falou na mensagem dele sobre o poder de Deus. O texto que eu li fala que o poder está com o Senhor para curar os doentes. Se você precisa de cura, esse poder de cura está aqui esta noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 18. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama de frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-te e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Aqui Jesus está afirmando, sabe o quê?
eu sou Deus que perdoa os pecados. Jesus é Deus para perdoar você também nesta noite. Eu digo a você: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus, e todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje, aleluia. O que eu aprendo aqui nesta palavra, irmãos? Quando nós olhamos para Jesus, Jesus envia a cura. Não é apenas a cura para a doença física, também é a cura para o emocional, é a cura para a depressão, é a cura para a síndrome do pânico, é a cura para a ansiedade, é a cura para o mal psicológico, que também está tirando a sua paz, é a cura que vai arrancar aquele pesadelo que não deixa você dormir à noite, é a cura que deixa o sono ir embora e você fica passando horas virando de um lado para o outro, também não consegue dormir. É nesta noite, sexta-feira, que Deus trouxe nós aqui para que o Senhor venha tocar, venha libertar, venha abençoar. E Ele quer esta noite dizer aos nossos corações que Ele tem poder para curar o físico, o espiritual e tudo aquilo que necessita de cura. Ele vai colocar a mão em nós e vai operar com o teu poder para curar em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele vai curar para a glória de Deus. Agora vamos ler, meus irmãos, o capítulo 7. Nós lemos o 5, vamos ler o 7, a partir do versículo 1. Eu vou ficar só em Lucas até o fim da palavra. Lucas, capítulo 7, versículo 1. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 1. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um homem romano que tinha um empregado que estimava muito, quer dizer, que gostava muito dele. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes dos judeus para pedirem que ele viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não sou merecedor que entre na minha casa. Eu acho que também não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. E digo a um: vai lá, e ele vai. E digo a outro: vem cá, e ele vem. E digo também ao meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se diante da multidão que o seguia. Disse à multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Eu nunca vi fé entre o povo de Israel. Versículo 10. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e o encontraram, o empregado, curado. Este homem ouviu falar de Jesus e ele foi aonde Jesus estava. Jesus não está aí fora em muitos lugares que as pessoas pensam que ele está. Jesus não está em qualquer lugar, ele está onde o nome dele é invocado. Aqui nesta noite, nessa igreja, nós estamos invocando o nome de Jesus. E não importa a multidão, não importa se é pouca, se é muita gente, porque segundo a Bíblia Sagrada, ainda que fosse 2 pessoas, se fosse o pastor e mais um irmão ou mais uma irmã apenas, ainda que fosse a pessoa sozinha, Deus estaria ali, porque aonde existe a fé, Jesus está ali. Aí as pessoas falaram: Senhor, abençoa este homem.
porque este homem, ele construiu uma igreja para nós, ele edificou uma igreja, irmãos. Este homem aqui, ele era um soldado. O texto da palavra do Senhor, ele nos apresenta que ele era um soldado, oficial romano, trabalhava para o exército de Roma, versículo 2, ele trabalhava, havia um oficial romano, ou seja, trabalhava no exército romano, o exército que não servia a Deus. Mas aquele homem, ele era um crente de verdade, a tal ponto que ele constrói uma igreja para o povo buscar o Senhor. E você acha que isso ficou em vão diante dos olhos de Deus? Tudo que você faz, aprenda isso, tudo que você faz dentro da casa do Senhor, talvez por menor que você ache que seja, vai ficar registrado no memorial do Senhor. Tudo que você faz, ainda que você esteja na igreja e talvez você encontre um papelzinho no chão, e você pega e fala: não, isso aqui é a casa do Senhor. Você pega aquele papelzinho e joga no lixo. Ainda que você chegue e limpe talvez uma cadeira, ainda que você chegue com alegria e fale: eu vou cumprimentar os irmãos, ainda que você chegue e faça alguma coisa que vai beneficiar o reino de Deus, meu querido e minha querida, isso já é um sinal que você ama a obra do Senhor. Tudo que você faz. Existe uma frase no mundo que diz assim, um pequeno gesto faz a diferença. Na casa de Deus, no reino de Deus, é a mesma coisa. Tudo que você faz de benefício para o reino de Deus é uma diferença, seja por uma contribuição, um dízimo, uma oferta, uma oração, uma intercessão. Por exemplo, o pastor aqui, na quarta-feira, entregaram um pedido para o pastor para interceder por uma moça que queria se suicidar, e toda a igreja reuniu orando para interceder por aquela moça. Isso, irmãos, no reino espiritual tem algo importante, porque nos unimos na fé para Deus visitar aquela casa. Quando você faz uma oração aqui dentro da casa do Senhor, nós temos um teto, temos aqui um teto e temos parede. A nossa oração não fica aqui. A minha voz, ela pode chegar até o outro lado da rua, pode chegar aqui atrás, pode chegar na esquerda e direita, por causa do microfone e das caixas. Elas podem ir longe por um período de distância. Mas a oração e a fé, ela vai muito mais longe que um som de um microfone. A oração, a fé e tudo aquilo que fazemos com amor pelo reino de Deus, pela casa de Deus, pelo próximo, que agora também eu falo fora da igreja, o que você faz no dia a dia para ajudar uma pessoa, seja ela crente ou não, seja ela da igreja ou não, quando você fala, você para fazer algo que vai ajudar uma pessoa, seja da igreja ou não, mas que você faz de coração. Você quer saber de uma coisa? Eu vou até mais além. Todo mundo aqui sabe que eu gosto muito de animais. Eu tenho 3 cachorros lá em casa. O Frederico, o Chomba e o Claudio Giovanni, que todo mundo ri com os nomes dele. Frederico, Claudio Giovanni e o Chomba. A gente gosta muito de animal, de cachorro. Quando você para na rua, por exemplo, para dar um alimento para um cachorro, para um gato, sabe que você também está fazendo um benefício? Eu vou te explicar por quê. Quem criou os animais? Foi Deus. Os animais foram criados por Deus. Quem criou a natureza, as árvores e tudo? Foi Deus. Então, quando você cuida de uma coisa que foi Deus que criou, automaticamente você está respeitando a criação de Deus. Eu não estou pregando heresia, não. Eu poderia ler para você aqui na Bíblia, que eu não tenho tempo, eu não quero fugir da palavra, mas eu poderia ler para os irmãos, se os irmãos quiserem, uma próxima oportunidade, eu trago um versículo bíblico para os irmãos lerem, versículos que falam que nós devemos respeitar os animais e tudo mais. A Bíblia fala sobre isso, que são criação de Deus. Você acha que Deus criou apenas o homem e mais nada? Os animais, a natureza. Quando a gente vê as pessoas se preocupando em cuidar de animais, em cuidar de cachorro de rua, gato de rua, animal, em cuidar, irmão, você não sabe o benefício que você está fazendo, porque você está cuidando de algo que Deus criou. Quando você chega num lugar, eu vou falar mais além, quando você chega, por exemplo, num lugar que você vê lá um terreno cheio de lixo, um lugar imundo, sujo, e você para limpar aquele terreno, você está cuidando de um lugar para deixar bonito, um lugar que Deus criou. Por exemplo, às vezes quando o irmão Demerval, o pastor e os irmãos limpam esse terreno aqui do lado, vocês estão cuidando de um terreno que não foi o dono que fez. Quem fez foi Deus. Quem criou as montanhas foi Deus. Tudo que Deus, que está aqui nessa terra, foi Deus que fez. O diabo não fez nada. O diabo quer destruir o que Deus faz. Mas o que Deus faz, Deus deixou para o homem cuidar. O que Deus falou para Adão?
lá no jardim do Éden? Falou para ele cuidar do jardim. O que era o jardim? A criação de Deus. Quem estava no jardim? A natureza e os animais. Então Deus falou para Adão: Adão, cuide dos animais. Só por aqui eu já podia fazer uma palavra, mas vamos voltar aqui para a mensagem. Foi só para te mostrar que você deve cuidar até dos animais e tudo mais. E do pombo ainda, que apareceu um pombo lá em casa que ele não sabia voar. O pombo apareceu lá no quintal, não sabia voar. Aí ele foi pedir, parece que Deus falou para ele: pede ajuda naquela casa. Ele apareceu no portão de casa. Aí a gente pegou ele e está cuidando dele lá em casa. Colocamos até o nome nela, que é fêmea, né? Atadolfa. O nome da pomba. Sem contar os passarinhos que já aparecem lá de vez em quando, que já aparecem tudo. Deus nos ensina a cuidar, Deus nos ensina a amar. Tudo que você faz no reino de Deus, na igreja, na casa do Senhor, num propósito que é estabelecido aqui na igreja. O pastor fala: irmão, vou fazer tal coisa, e você faz de coração, é por seu benefício próprio. Para nós terminarmos, aqui nesse texto, irmãos, ele está dizendo o quê? Esse homem fez a igreja, e esse homem pensou: o meu empregado está doente, vou buscar Jesus. Ele só queria usar a fé, ele não queria que Jesus fosse na casa dele. Ele se achava indigno, pecador, falho. E ele falou: Senhor, não precisa ir na minha casa não. Eu creio tanto no Senhor, eu acredito tanto no Senhor, que eu sei que se o Senhor falar uma palavra, eu sei que tudo vai mudar dentro daquela casa. Uma palavra do Senhor pode mudar tudo. Eu acredito nisso. Jesus falou: esse homem tem muita fé. Eu nunca vi fé em lugar nenhum como a desse homem. O que esse homem falou? Jesus falou para ele: vai. Ele falou para ele: pode ir, já está feito. Quando os empregados chegaram em casa, o empregado que estava doente estava curado. Por quê? Porque a palavra que Jesus liberou, a bênção, chegou na casa daquele homem. Quando Jesus libera a palavra profética, a palavra de bênção, a palavra de vitória, a palavra de restauração, que vem numa pregação, que vem até mesmo num louvor, quando o louvor está sendo ministrado, que ministra algo que vai abençoar a sua vida, agarre aquela palavra. Seja como se fosse em uma festa que você está lá e está doido para comer, que você espera passar aquela bandejinha com aquele salgadinho que nunca chega, e quando chega você vai e pega. Quando for lançada a palavra profética, a palavra abençoadora, agarre aquela palavra, coma aquela palavra, coloque em você aquela palavra. Quando falar vamos orar, vamos buscar, vamos determinar, é como se eu falasse para os irmãos: vamos orar agora, eu vou determinar, os céus vão se abrir na sua vida e Deus vai te abençoar. Você liga a fé e fala: é verdade, eu acredito nisso. E quando você usa a tua fé, Deus envia um milagre para a sua vida. Assim foi na vida desse homem. Para nós terminarmos, nós lemos o capítulo 5, nós lemos o capítulo 7. Vamos ler rapidamente o capítulo 9, capítulo de número 9, rapidamente. Ainda em Lucas capítulo 9 agora, versículo de número 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. E ele disse: nesta viagem não leve nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa que lhe forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída, sacudam o pó das vossas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando os doentes por toda a parte. Vamos agora ao versículo 10, avançar um pouco na leitura. Versículo de número 10, diz assim a palavra: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaída. Mas as multidões souberam disso e o seguiram.
E Jesus os recebeu e falou-lhes a respeito do reino de Deus, e curou todos os que precisavam ser curados. Então, anoitecendo, e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mandem essa gente embora, eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui, e encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem a vocês mesmos a comida a eles. E os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor que quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Versículo 14. Estava ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas, de 50 em 50. Versículo 15. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para distribuírem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos com pedaços que sobraram. O texto fala 2 coisas. Primeiro, Jesus chamou os discípulos e falou: a partir de hoje vocês vão depender de mim. Não dependam do dinheiro, não dependam de coisas desta terra, dependam apenas de mim. E eles saíram. Depois Jesus falou: quando vocês saíram, faltou alguma coisa para vocês? Não, Senhor, não faltou nada. Está vendo? Quando você usa a fé, nunca falta nada. E eles começaram a andar, começaram a pregar, começaram a expulsar demônios, começaram a ministrar libertação, começaram a determinar vitória, determinar milagre, começaram a pedir a ajuda de Deus, a tal ponto que aquela pregação de Jesus se estendeu até o começo da noite. O que houve? O povo sentiu fome, e você conhece a história, que é da multiplicação de peixes. Jesus manda todo mundo sentar de 50 em 50, eram quase 5.000 pessoas, então eram muitos grupos. Jesus abençoa o pão, multiplica o pão, a tal ponto que 5 pães e 2 peixes, depois vieram 12 cestos. Sabe aquele cesto que você tem na sua casa de roupa suja? Aquele baldão grandão? É como se fosse aquele baldão grande. Imagine 12 daqueles baldes com um pedaço de pão e peixe. Imagina quantos quilos cabe em um balde só daquele. Eu não tenho a menor ideia de quantos quilos deve caber num balde daquele. Deve caber mais ou menos, uns 50 quilos quase num balde daquele. Imagina 50 quilos de peixes em 12 baldes daquele grande. 50 quilos de pães. Dava para comer até o fim do ano. Por quê? Porque o que Jesus fez não ia estragar, não ia acabar, não ia ficar mofado. Sabe o que nós aprendemos aqui? Quando nós buscamos a ajuda de Deus e falamos: Senhor, eu não consigo, me ajuda a resolver, Ele provê o milagre certo, na hora certa, no dia certo, no momento certo e na oportunidade certa. Você precisa usar a sua fé, você precisa acreditar em Jesus, você precisa entender que a dependência sua está no Senhor Jesus. E aquelas pessoas acreditaram, e o que foi que Jesus fez? Manifestou um milagre, houve a provisão. Vai haver provisão na sua vida em nome de Jesus. Vai haver provisão de Deus na sua vida, porque você precisa ter um compromisso e um relacionamento sério com Deus. Para finalizar, capítulo 10, é o último texto que eu leio nessa noite, para passar para o pastor. Lucas, capítulo de número 10. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 1 diz assim: 10:1. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha que ir. Antes de os enviar, ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao povo da plantação que mandem mais trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Vamos ao versículo 17. Diz assim: os 72 voltaram muito alegres, dizendo a Jesus:
até os demônios nos obedecem, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato eu via Satanás cair do céu como um raio. O diabo só cai. A tendência do inferno é só cair diante do poder do nome de Jesus. Aleluia. Versículo 19: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões. Não é que você vai pisar o animal, o bicho, cobra, o bicho. Isso aqui é uma figura de linguagem. Ele está querendo dizer autoridade. Para pisar sem sofrer mal nenhum, vencer a força do inimigo. Final do versículo 19. Em último lugar, quando você busca a ajuda de Deus, a ajuda do Senhor, a ajuda do Espírito Santo, e você fala: Deus, eu já tentei de todas as formas, eu já busquei ajuda em A, já busquei ajuda em B, já busquei ajuda em todos os lugares, e eu não consegui, agora eu preciso da sua ajuda. Quando você busca a ajuda de Deus, mas essa ajuda, irmãos, ela tem um preço. Qual que é o preço? Entregar a vida para Jesus. Porque Jesus falou para os discípulos, Ele não falou isso para todo mundo, Ele não falou para o mundo aí fora, Ele falou para os discípulos: vocês vão sair, e todo inimigo que aparecer vai cair em nome de Jesus, em meu nome, no caso dele, porque Jesus falava para ele: em meu nome todo mal vai cair. Eles saíram. Cada discípulo, irmãos, orava em nome de Jesus, todos os demônios, toda a opressão maligna, todo o mal saia, e saía mesmo. Quando nós oramos usando o nome de Jesus, embora nós estamos falando em nome de Jesus, todo o mal saia, o mal sai, porque aonde entra o nome de Jesus, o inferno tem que retroceder, o inferno tem que sair. Eu fecho a minha Bíblia dizendo: o que é difícil para você, busque a ajuda de Deus, porque Deus, Ele é um Deus que ainda cura, Ele é um Deus que ainda ouve a sua fé, Ele é um Deus que ainda provê o milagre, e Ele é um Deus que ainda liberta. Aquilo que for difícil até nós, vamos colocar nas mãos do Senhor, para que o mesmo Senhor envie, resolva e estabeleça paz. Aonde Ele coloca a mão, aonde Ele entra, aonde Ele chega, a pessoa muda, a pessoa prospera, e a pessoa é abençoada para a glória de Deus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta noite com alegria. Glória a Deus. Amém? E esta é a palavra do Senhor que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos nesta noite. Creia, confie, busque, porque Deus sempre tem o melhor para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Vamos receber o pastor Elan aplaudindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus.